Oi pessoal, voltei. Tem gente aqui já entrando na sala. Será que conseguimos agora? Alguém me indica aí um vendedor, uma empresa excelente de internet, gente. Tô precisando. Estou muito precisando de uma internet muito boa. Lu, tudo bom, minha querida? Como é que tá? Tá me ouvindo bem? Preciso de uma internet boa, gente. Me indiquem aí, vendedor, uma empresa, porque eu sofro na mão dessa internet, vocês já viram? Eu sou refém dessa internet. Olha, tive que me despedir do pessoal aqui da fanpage, tive que me despedir do pessoal do Facebook. Não tava dando, né? Não dava pra fazer. Eu acho que não pra ficar virando. Tá travando ainda? Pra mim não aparece nada. Que coisa. Eu já desconectei o Face justamente por isso. Porque puxa mais, né? Eu tava com dois aparelhos aqui, então já tive que dar tchau ao pessoal da fanpage. Infelizmente não vou poder acompanhar, não vou poder fazer, mas vamos devagarzinho, né? Vamos devagarzinho que depois a gente começa na fanpage. Então, retornando, vamos lá. Hoje a gente vai falar três assuntos, três tópicos. O primeiro são os critérios, como eu falei. Deixa eu pegar aqui a minha sequência para não perder e não esquecer nada e também não falar demais. Porque é um assunto muito longo, é um assunto muito extenso mesmo. Então a gente vai falar dos critérios para você ter essa disciplina efetiva. Depois nós vamos falar das crenças que geram esse mau comportamento e vamos entender como as possíveis causas que geram. E depois nós vamos falar sobre uma sentença, que é um resumo um pouco de todo o livro da Disciplina Positiva. Para quem não conhece, esse é o livro, vou colocar aqui novamente. Disciplina Positiva da Jenny Nelson. Ele deu origem a uma certificação de educador parental. E então existe uma sentença que é nossa grande conclusão de como lidar no sentido efetivo mesmo, né? Assim, o que é que eu faço? Como é que eu lido? O que é que eu como mãe, o que é que eu como pai faço para saber lidar com esse comportamento? Então a primeira parte do nosso papo hoje, que são os critérios. Boa noite, seja bem-vindo, Raimundo. Toda segunda-feira estamos aqui. Entre 9 e 9h30, né? Sou Jéssica Costa, sou fundadora da Mamãe Mulher. Nós falamos aqui sobre criação de filhos, tá? Camila, bem-vinda, Camila. Estamos começando, vamos falar do primeiro tópico agora. Quais são os critérios para ter uma disciplina efetiva? E só abrindo um parêntesezinho, para repetir o que eu estava lá falando, mas a internet não ajudou, não vamos confundir disciplina efetiva com uma criança que nunca chora, que nunca grita, que nunca xinga, que nunca berra, que nunca faz um escândalo. Porque isso não existe, né? Contos de fadas talvez possa existir. Os contos, as novelas e olhe lá. Mas a nossa vida aqui real, a vida dos pais que educam seus filhos, que trabalham, que cansam, que ficam estressados também, que tem a sua mudança de humor. Nós temos uma vida como qualquer outra pessoa e isso não significa que somos felizes o tempo todo e que temos filhos felizes o tempo todo. Uma disciplina efetiva é uma disciplina onde existe cooperação, onde existe participação, onde existe diálogo, onde existe uma troca. Mãe controladora demais é muito ruim. Sim, a disciplina positiva ela não trabalha com essa parte autoritária, né? Nós somos exatamente o equilíbrio, que é o que eu costumo falar bastante. O que é essa disciplina positiva? O que é esse método que eu implemento, que eu ajudo a implementar nas famílias? Não é ser nem permissivo e nem ser autoritário. Então é ter esse meio de campo, meio termo. Para fazer bagunça, se não arrancar seu braço fora, resolve na hora. Não, aí já não precisa mais. Hoje em dia a gente já não vai por esse caminho. Bom, então quais são os critérios? Vamos lá, vamos falar desses 4 critérios dentro da primeira parte. O primeiro é você ter uma disciplina respeitosa e encorajadora. Então significa você ser gentil e firme ao mesmo tempo, né? Não vamos confundir as palavras, você ser gentil, você ser educado, mas você ser firme.
O outro ponto, o segundo critério é conexão. Então você precisa desenvolver senso de aceitação e de importância. É muito importante que o filho sinta que ele tem essa conexão. Isso vai ter essa sensação de aceitação e de que ele é importante. A gente vai ver lá na frente as crenças que têm a ver com essa questão da importância. De hoje estão tudo rebeldes, só quer saber de funk, ficar na rua. Hoje a gente vê uma educação que está muito permissiva, né? É Júnior, né? Então é por isso que a gente tem um pouco essa rebeldia. Um pouco não, eu diria que muito da rebeldia de hoje se dá a permissividade que os pais estão. Então, se você deixa fazer tudo, se você permite que o filho faça tudo, você não consegue impor as regras, os limites, e aí a gente já começa a ter um certo... Depende das pessoas, em que sentido, não sei, se é os pais ou os filhos. Então, vamos recapitulando, né? Não é preciso, Iris, né? A gente não precisa dar esses gritos para que eles escutem, né? Então, eu vou seguindo aqui até para que vocês também consigam ir formando uma opinião sobre o que é disciplina positiva. Só lembrando que isso aqui é uma parte bem pequenininha de todo o conteúdo que significa a filosofia da disciplina positiva. O que é educar através da disciplina positiva? Você pode educar com autoritarismo, onde você fala é assim, acabou. Ou você pode educar com a permissividade e você pode educar com a disciplina positiva. Depois eu coloco o livro aqui novamente, mas é esse equilíbrio. Você tem que ter esse equilíbrio das duas partes, né? E isso aqui é só um resuminho, certo? Então, quais são os critérios? O que é que a gente precisa ter para conseguir a disciplina efetiva? Uma disciplina respeitosa e encorajadora, uma disciplina que tenha conexão, você tem que estar conectado com seu filho, uma disciplina onde não haja punição, porque a punição ela funciona em curto prazo. Você faz, a disciplina positiva ela não trabalha com cantinho de pensamento, não trabalha com castigo, trabalha na empatia e no diálogo. Então, se você coloca de castigo, você resolve. De fato, você resolve naquele momento. É uma solução de curto prazo, mas a longo prazo você não resolve. E a maior prova disso, não precisa ninguém estar falando, é que as crianças continuam fazendo a mesma coisa. Então ela fez um comportamento, né, ruim, teve um mau comportamento e você colocou ela de castigo. Para que vocês percebam que esse castigo não está sendo eficiente no sentido da criança entender, é que esse comportamento ele se repete. Então, se os castigos funcionassem, a gente não teria repetição desse mau comportamento. Então, não existe punição dentro de um dos critérios. E a gente precisa ter respeito, contribuição, cooperação, porque isso ensina habilidades sociais. Então são esses os critérios, essa é a primeira parte. Pessoal que está entrando aí, boa noite, sejam bem-vindos. A disciplina respeitosa e encorajadora, conexão, não trabalhar com a punição e com empatia e diálogo, e toda essa noção de habilidades sociais, que é respeito, contribuição e cooperação. Qual é o nosso segundo tópico aqui, nosso segundo bloco? Quais são as possíveis causas? Quais são as crenças que levam a criança a ter esse comportamento? Basicamente, existem essas 4 crenças que nós falamos segunda passada, que foi na parte 1, mas só para recapitular. São 4, também existem 4 crenças que levam a criança a ter um mau comportamento. Atenção indevida, poder mal dirigido, vingança e inadequação assumida. Então, atenção indevida é quando no mundo da criança, na cabeça da criança, ela não está tendo a atenção que ela merece, a atenção que ela quer, a atenção que ela precisa. Então, ela faz um mau comportamento por conta dessa atenção indevida. Um poder mal dirigido, aí você tem aquela briga de poder, aquela briga de ela, onde um quer dominar o outro, um quer mandar no outro. Você tem a vingança, onde realmente eu vou fazer para me vingar, e você tem a inadequação assumida.
Existem essas 4 situações, né? Essa inadequação assumida é quando a criança não se sente aceita. Então eu não sou ouvida, eu não sou aceita, eu não sou entendida, e aí ela faz esse tipo de comportamento. Então, esse segundo bloco eu não vou entrar muito, porque foi exatamente todo o nosso papo da segunda passada, mas todos os meus vídeos, já temos alguns aí, já tem algum tempo que a gente faz, toda segunda-feira. Eu não sei exatamente uma quantidade, mas vamos chutar aqui, devemos ter uns 20. É um bom chinelo por perto. A curto prazo, a curto prazo a criança vai te obedecer, porque ela vai ter a sensação de... Não a sensação, mas ela tá apanhando, e ninguém gosta de apanhar, né? Algum adulto gosta de apanhar? Não. Então a gente deixa de fazer aquilo porque você tá apanhando. Mas isso é o que você... Não vou... A lei da palmada, ela é um assunto que pode até ficar para um periscope bem exclusivo, porque vai falar de palmada e de castigo. Mas qualquer um que seja esses métodos punitivos, ele tem uma resolução imediata. A palmadinha, né, o castigo, o chinelo, a palmatória. O que é que a criança está entendendo naquele momento em que ela apanha, seja da forma que for, chinelo, palmada, é que existe uma pessoa que é mais forte que ela precisa ficar quieta porque ela está apanhando e não porque ela não pode fazer aquele comportamento, né? O castigo, ele tem um probleminha que você não ensina exatamente a consequência do ato. Então a criança fez uma coisa errada. Quando você coloca ela de castigo, quando você bate, quando você dá essa palmadinha, a criança não entende que isso é uma consequência do ato que ela fez. E por isso a criança repete. Então você vai continuar batendo, você vai continuar dando palmadas e dando chineladas. Aquele comportamento, ele não foi resolvido. Eu sou educadora familiar, eu sou coach de paz. Acompanhe a gente nas redes sociais, tá? Mamãe Mulher. No final eu vou deixar todos os contatos, tá bom? Eu não trabalho com crianças, eu trabalho com pais, fazendo esse trabalho de orientação, com cursos, com oficina, com consultoria de sono e criação. Mas a gente precisa entender que a criança, quando ela apanha, ela deixa de fazer aquele mau comportamento pelo simples fato que ela apanhou. Isso ensina? Não. Isso educa? Não. Isso fala para a criança o que é que ela errou? Não. Isso só fala para ela, você tem que parar de fazer porque você apanha. Isso funcionou com a gente, entre aspas. É por isso que hoje nós temos muitas crianças como está hoje. O que é que isso quer dizer? Nós hoje, adultos de hoje, tivemos uma infância até então na base das palmadas. Por isso hoje nós temos valores e crenças bem limitantes, e por isso hoje nós estamos criando nossos filhos de uma forma muito permissiva. Porque tudo que nós recebemos nós não queremos dar. Tudo que nós recebemos, de certa forma, a gente não vai repassar, ou a gente passa do mesmo jeito, e a palmada continua. A questão de apanhar na nossa infância, que a gente escuta muito, falar, mas eu apanhei minha infância e hoje eu estou aqui, sã e salva. Só que existe... Palmada deixa um monte de traumas. Exatamente, só que existem traumas, existem crenças limitantes, existem valores que de certa forma nós perdemos. Então a gente começa a ter uma associação de que existe sempre alguém mais forte que você, que existe alguém que é mais poderoso, que é mais forte que você. E a gente não sabe quantos de nós, adultos, hoje nós, que apanhamos naquela infância, temos esses traumas internos e temos dificuldades nas nossas relações. Então esse assunto é muito profundo, porque comparar a educação de antes com a educação de hoje é muito complicada, porque a gente pode falar isso, por exemplo, mas eu apanhei antes. Mas quantos de nós hoje, adultos, está em psicologia, de boa índole pelas palmas? Eu já acho que só aprendi a ser um humano de boa índole. Sim, talvez é a sua interpretação da vida, né? Mas muitos dos adultos hoje está fazendo atendimentos psicológicos, fazendo acompanhamentos para tratar essas feridas, não necessariamente traumas, mas feridas e crenças que começam a te inibir. E aí a gente às vezes tem adultos com dificuldade nos relacionamentos amorosos,
adultos com dificuldades no trabalho, adultos com dificuldade em ouvir críticas, adultos com dificuldade de ouvir não, adultos com dificuldades de serem submissos. Tudo isso são coisas que ficam no inconsciente das palmadas. Porque a palmada só ensina que existe alguém mais forte que você, né? Qual é o entendimento que a criança está tendo daquela palmada? Então, você precisa falar para ela a consequência, ensinar para ela a consequência do que ela fez. E tem uma coisa legal que a gente tem que sempre pensar. Se a palmadinha fosse boa, se a palmadinha educasse... Oi, tudo bom que você está falando? Qual é o assunto? Hoje a gente vai estar falando sobre como lidar com o mau comportamento. Mas é uma continuação, Carvalho. Na segunda passada, nós falamos da parte 1, de como lidar com os comportamentos. Pois é, né? Pois é. Então, hoje a gente tem isso aí. Ô, Giovana, então desculpa. Você é super nani? Algumas pessoas me chamam, mas eu não trabalho exatamente como super nani. Tá? Então, na segunda passada, com palmadas que se tornaram adultos inseguros, existe muita coisa por detrás das palmadas. Existe muita coisa. Existem pessoas que não conseguem ter relacionamentos amorosos. E aí você vai falar, o que é que isso tem a ver? Talvez essa criança... Não gostei, você ensinando minha mãe... Não, eu não entendi, Giovana. Você ensinando minha mãe... Não consegui entender mesmo, tá? Mas fique à vontade, tá? Se quiser sair da sala, fique à vontade. A gente aqui eu vou estar continuando, completando a parte 2 de como lidar com esse mau comportamento. É como eu falei, segunda passada foi o primeiro bloco. Nós falamos do que é o mau comportamento, do que significa o mau comportamento e dessas crenças. Basicamente, o que é que gera, né? Quais são essa... Minha mãe viu... Não gostei porque minha mãe viu. Ah, meu Deus. Apanhou pra caramba. Que bom, que bom. Assim é a vida, né, Iris? Não existe generalização em tudo. Não existe certeza absoluta e não existe 100% para as pessoas que apanham, viram pessoas sofridas, pessoas inseguras e pessoas traumatizadas, como também não quer dizer que todo mundo que apanhou não tenha virado, né? Você tem uma visão diferente da vida, porque não é apenas palmada que nos forma adulto. Nós somos adultos e nós temos uma série de fatores, não só o que recebemos dos pais, mas a nossa vida espiritual, aquilo que nós acreditamos que é a vida, os amigos, a família, escola. Então tudo isso forma, né, a nossa personalidade. Então, se de alguma forma essas palmadas não te fizeram nenhum trauma, que ótimo, né? Que ótimo, que assim seja. Bom, então, falamos do primeiro bloco, ok? Quais são os critérios para ter uma disciplina efetiva? Uma disciplina respeitosa, encorajadora, uma disciplina que tenha conexão, que não haja punição no sentido do bater e que tenha contribuição, cooperação e respeito. Casos e casos, com certeza, com certeza. Nem tudo que a gente recebe a gente dá, sabe? Você já ouviu essa parte? Às vezes nós recebemos, mas aquilo que nós vamos dar depende de nós. A gente recebe, isso pode significar até 80% daquilo que vai ser dado, mas nós vamos tratar isso, né? Tudo que recebemos, nós fazemos uma tratativa interna com nossos valores, com o que nós acreditamos, com o que nós recebemos de outras pessoas, e daí sim nós damos, certo? Bom, e aí o segundo bloco então foi as crenças que geram esse mau comportamento, atenção indevida, só para recapitular. Atenção indevida, poder mal dirigido, vingança e essa inadequação assumida. Então, basicamente, são isso que gera. Eduardo, bem-vindo, um colega entrando aí do Rio de Janeiro. Ok? E agora nós vamos falar basicamente, então, como é que eu lido com o mau comportamento. De que forma que eu lido com o mau comportamento? Ok, Jéssica, já sei os critérios para ter uma disciplina efetiva, já sei o que é que causa, já sei o que é que basicamente causa, que são essas crenças limitantes. E como é que eu lido? Como é que eu vou lidar com
com esse mau comportamento? Existem dois assuntos, dois temas, dois tópicos, duas dicas, né? Duas questões dentro de como lidar efetivamente em termos de ação daquilo que veio. Com toda certeza, Iris. Duas coisas. A primeira coisa é perceber que aquele mau comportamento é uma oportunidade de aprendizado. Se houve um mau comportamento é porque a criança ainda não aprendeu alguma habilidade. Se há algum mau comportamento é porque essa criança ainda não teve um amadurecimento, seja motor, cognitivo, neurológico, seja qual for. Falta nessa criança uma habilidade. Então aquele mau comportamento deve sinalizar aos seus pais, que são os seus educadores, que são adultos, que têm que ter as suas emoções controladas, balanceadas. Os pais precisam ter o controle da situação, os pais precisam se manter no controle, né? Se a criança cai no shopping, no mercado, seja onde for, no chão e chora, esse pai e essa mãe não pode perder o controle, porque ele é o adulto da história, né? Então, apesar de ser uma cena que te deixa com vergonha, que te deixa triste, que te deixa irritado, frustrado, seja qual for o sentimento que você tenha, naturalmente nós ficamos aborrecidos e envergonhados, isso não pode ser maior que a sua consciência de pai e de mãe, de educador. Então a gente precisa manter o nosso controle emocional, o nosso ajuste emocional, sabe aquela coisa, manter a cabecinha bem no lugar e observar e entender o que é que aquele comportamento está querendo falar. Porque ali é uma oportunidade de aprender, ali é uma oportunidade de ensinamento. E a outra questão, o outro ponto, né, dentro do o que fazer nessa hora, o que eu só vou falar aqui desse outro ponto, a gente entra mais ou menos, tá? Nessa questão da birra, da clássica cena de se jogar no chão, né? A outra questão, né, dentro só desse tópicozinho de o que fazer realmente, é que as crianças, que é a sentença que eu falei pra vocês, qual é a sentença que o livro traz? Já entraram outras pessoas aqui, a gente já tá com a salinha cheia. Disciplina positiva, tá? Então, não é ser autoritário e não é ser permissivo, é saber trabalhar com disciplina positiva. É um método, é uma filosofia, é uma forma de criar, uma forma de educar. É saber encontrar esse equilíbrio, né? Esse meio termo. Então, o que é que fala a disciplina positiva? Um mau comportamento significa que essa criança ela está mal encorajada. Então, vamos dizer, uma criança com mau comportamento é uma criança desencorajada. O que é que você quer dizer com isso, Jéssica? Como assim? Meu filho tá lá tendo chilique, tendo curtipio lá, meu filho tá tendo um belo de um ataque de birra, apesar de que eu não gosto desse nome birra. Me procura depois, Baianinha. Então você tá daqui no meu pedaço, hein? Eu sou de Salvador, da Bahia. Eu não sei de onde o pessoal é aí, mas Baianinha, você só pode estar falando aqui também. Me procura depois, eu vou deixar os meus contatos aqui, para depois vocês me procurarem. Existem atendimentos que eu faço em consultórios, domiciliar, via Skype, a gente faz atendimentos online também, tá bom? Mas o que é que a gente vai fazer então? O que é essa criança... Sou do sul da Bahia. Ai, que terra linda, Prado, eu conheço, já fui aí. Uma criança, um mau comportamento é uma criança mal encorajada. Lembra dos critérios? Conexão, cooperação, importância, respeito, diálogo, empatia. Aquele mau comportamento é um reflexo de que essa criança não está sendo encorajada a entender o que ela sente, a entender o que ela pensa e principalmente a participar. Eu já vi filho batendo na cara da mãe. É bem difícil, essa situação aí é bem complicada. Às vezes, num caso desse, é melhor você não fazer nada, porque nem tudo você consegue resolver na hora. A gente não pode achar que tudo se resolve na hora. Uma situação de bater na cara da mãe ou do pai, ou seja de quem for, de bater num adulto, essa criança ela já está no seu pico de raiva, no seu pico de ódio, no seu pico de frustração, no seu pico de algum sentimento negativo. Então é melhor você isolar, né? Congela essa situação, deixa essa criança se acalmar para que você consiga ter diálogo com essa criança.
Mas o que é que seria então uma criança que não está sendo encorajada? A gente precisa conversar com as crianças, a gente precisa falar para elas o que elas sentem, o que elas pensam, o que pode, o que não pode, que aquilo que ela quer ela não pode. Isso é o que vai dando entendimento para elas. Como mães precisamos olhar uma situação como essa sem julgamento, com certeza, absolutamente. Ninguém está aqui para julgar ninguém. A gente não sabe da história de ninguém, não sabemos do que se passa na vida de ninguém, não sabemos o que está por trás da vida de ninguém. Então, julgamento, só Deus pode nos julgar e nem Ele faz isso, né? Nem Ele faz. Então, quem somos nós? Meros mortais, para estar julgando os outros, de forma alguma. Então, a gente precisa encorajar mais os nossos filhos, gente. A disciplina positiva, ela traz isso. O processo de criar, o processo de educar, ele tem que ser feito na base do diálogo, na base de muito diálogo e de muita empatia. Quando uma criança chora, quando uma criança tem esses ataques assim, histéricos, ela está passando por um sentimento muito forte de contradição, de alegria, de raiva, de tristeza. Tem algo acontecendo com ela que ela não sabe lidar. Está acontecendo algo e ela não está sabendo lidar. Isso se aplica a uma criança de menos de 2 anos? Já. Sim, sou mãe, sim, João. Sim, para... É Keila que está aqui perguntando. E para o João também. Antes de 2 anos, sim. Mas não é muito comum antes de 18 meses. Né? A gente não fala muito de criação, birra, limite, todo esse universo aí do educar, né? Antes de 18 meses. Porque a noção de que a criança é uma criança, de que a criança é um indivíduo, tá chegando, hein? A princesinha tá chegando. Um filhinho, uma filhinha de 3 anos, 3 aninhos. Incentivadora da Mamãe Mulher. Foi ela que fez nascer a Mamãe Mulher e foi por ela que eu criei. Demais? Como assim demais? Diga aí, Iris, explica mais. Né? A gente precisa conversar muito com a criança. Então, antes de 18 meses, essa criança não sabe que é criança, essa criança não sabe que é indivíduo. Ela ainda está aprendendo que é uma criança, ela ainda está aprendendo que... Sabe essa noção de família, de mundo, de vida? Se sua filha fazer birra no shopping, você compra o que ela tá querendo, é isso? Ela quer comprar alguma coisa, ela faz uma puta de uma birra para comprar alguma coisa? Se puder comprar, se você já falou que não ia comprar, não. Mas se você disse que iria comprar, né? Eu vou entrar em um exemplo como esse que o outro pai também perguntou aí, tá? Mas só pra gente deixar bem claro o que é se encorajar a criança. Você já vai começar a conversar com seu filho muito antes de 2 anos. Você já vai começar a conversar com seu filho desde que ele nasce. Mas quando ele está com seus 12 meses, 13, 14, 15, 16, você já vai começar a conversar com seu filho o que ele pode e o que ele não pode. Então você já começa coisas, por exemplo, após a refeição você precisa escovar os seus dentes. E aí essa criança não quer escovar os dentes. Então você leva essa criança para o banheiro para escovar os dentes. E aí você pode ter um certo confronto. Aí você pode ter uma briga de poder instaurada porque a criança não quer, mas você, na verdade, ela precisa. Muito dos maus comportamentos é fruto da criança não querer fazer aquilo que ela deve fazer. Tomar banho? Não quero. Comer? Não quero. Escovar o dente? Não quero. Então você precisa falar. É preciso muita conversa. Sabe? Meu filho, você jantou, você almoçou, você precisa escovar os seus dentes. Você só vai brincar depois que você escovar os seus dentes. Depois que você escovar, você pode ir no parque, você pode fazer o que você quiser, sabe? A criança, ela quer fazer alguma coisa, né? Ela quer assistir lá o desenho. Você só vai assistir o desenho depois que você escovar os seus dentes. E é na base da conversa, né? Explicando os motivos. Olha, você acabou de almoçar, você acabou de jantar, você está com seus dentes sujos, você precisa escovar o seu dente. Assim que a gente escovar, você vai para a sala e você assiste o seu desenho. Você precisa escovar os seus dentes. Ou você escova agora
E esse processo é rápido, a coisa, seja a forma como você fala, né? Nós podemos fazer isso de forma mais rápida e depois nós vamos passar a assistir o seu desenho. E você precisa ficar no banheiro com seu filho até escovar o dente. Mesmo que ele esteja lá chorando, brigando, se jogou no chão, eu não quero escovar o dente. E sempre conversando com seu filho, olha, eu sei que você não quer escovar o dente, eu sei que você quer assistir o seu desenho, mas você precisa escovar os dentes, como eu já te falei. Menos que ele tenha 9 anos, 9 anos já vai ser uma outra história. Já entra uma outra história aí, tá bom, Baianinha? O diálogo tem que acontecer sempre, porque ele precisa ouvir. Ele tá lá chorando, ele tá lá gritando, ele tá lá no chão. Eu quero ver desenho, eu não quero escovar o dente. E é muito importante que você fique na altura dele, para que ele perceba que você não é superior, que você não é autoritário. Não é que você vai deitar no chão para falar na mesma altura, mas se abaixe para que você mantenha olhos nos olhos, mantenha o olhar na mesma altura. Porque isso você fala para ele, é como se nós somos, né? É como se fôssemos iguais, né? Estamos ali no mesmo patamar. E converse para que ele escute o motivo pelo qual ele está ali fazendo aquele processo, no caso escovando o dente. Tudo isso está por trás de todo mau comportamento. Então, a partir de hoje, quando acontecer um mau comportamento, vocês vão ter que tentar entender o que é que está por trás desse mau comportamento, o que está faltando você encorajar o seu filho. Encorajar o filho significa se colocar numa situação de igual para igual. Não é que você vai abrir mão, mas é você se entender o que ele está sentindo, entender o que ele está vivendo, entender aquelas emoções. É conversar na altura dele, é colocar olhos nos olhos. Faça com que ele sinta que você está entendendo o que ele sente, né? Então, quando uma criança chora desesperadamente porque não comprou, porque não recebeu o brinquedo, o que é que essa criança sente? O que é que está indo ali no coração daquela criança? Quando ela quer aquele brinquedo bacana, maravilhoso e você não deu, ela está sentindo frustração, ela está sentindo tristeza, ela está sentindo alguma negação, ela está sentindo, às vezes, pode estar sentindo até ódio, não no sentido, não sou nova não, não sou nova não, eu posso dizer que eu tenho mais de 30. O que a criança está sentindo ali é muito forte e ela não sabe lidar. Nós adultos muitas vezes não sabemos lidar com as nossas frustrações. Muitas vezes não sabemos lidar com os nossos sentimentos negativos. E como é que uma criança de 2, 3 anos vai saber? Então ele não sabe lidar com aquilo. O que ele quer é o brinquedo. É aquilo que ele quer. Ele não sabe que você não tem dinheiro, que você não pode comprar agora, que você está sem tempo, que você está com pressa. O que ele quer é o brinquedo. Mas falar para ela que ela não vai ter, vai dar uma explosão de sentimento negativo e ela não sabe lidar com isso. E eles explodem, alguns gritando, outros chorando, outros batendo, outros se caindo no chão, outros fazendo... Cada um tem um estardalhaço, né? Cada um faz uma forma. Minha filha se joga no chão. Vai no chão, bate a perninha. O que você precisa é se colocar no lugar dela e deixa ela sentir que você está entendendo o que ela está sentindo, né? Então vamos sentar no chão, vamos se ajoelhar no chão e falar, minha filha, eu sei que você quer o brinquedo, eu sei que você está chateada, né? Vamos usar palavras também que eles consigam entender, né? Eu sei que você está chateada, eu sei que você quer o brinquedo, mas eu preciso que você entenda a sua mãe, ou a mamãe, como vocês falem, né? Eu preciso que você entenda a sua mãe que agora você não pode ter esse brinquedo porque nós estamos indo para algum lugar, porque é hora de você almoçar, porque a mãe está sem dinheiro. A gente não pode esconder isso das crianças, a gente precisa falar, né? A mãe não pode comprar, né? Porque eu já comprei aquele brinquedo semana passada. Então fale, se conecte. Então uma dica, né, é fazer conexão com seu filho. Meu filho se joga para trás e no chão, às vezes morro de vergonha. A vergonha nós vamos sentir. O que nós não podemos deixar é a vergonha ser maior que o processo que aquele momento exige. Vergonha temos, claro, né? Vem uma sensação de frustração, de que, meu Deus, que mãe que eu sou uma péssima mãe. Mas os outros que se explodam, né? Vamos falar assim, os outros
que se explodam. O mais importante é o meu filho. E é a mensagem que eu preciso passar para ele. Então, o pessoal aqui ao redor do shopping center, ó, o pessoal do mercado que está olhando, a pessoa mais importante para mim é o meu filho. E ele está passando por um momento que eu costumo chamar de sentimento negativo. E como é que ele vai sair desse sentimento negativo? Primeiro eu tenho que me conectar com ele. Fale que você entende aquilo que está acontecendo. Mostre empatia. Conexão é empatia. Mostre que você sente o que ele está sentindo. Depois explique o porquê que você não está comprando o brinquedo. Fala a verdade. De uma forma lúdica, né? De uma forma lúdica. Não vamos falar que o dinheiro acabou e a mãe não tem mais dinheiro. Vamos falar de uma forma lúdica, né? Você vai trazer essa situação financeira, mas de uma forma lúdica. Faça a conexão, explique a consequência, deixe essa criança entender o que está se passando. O que a gente precisa ter em mente é que para lidar com o mau comportamento é preciso encorajar a criança a entender o que ela está sentindo. E uma outra dica, coloquem as crianças para participar das consequências. Isso é válido a partir de 3 anos. A criança se comportou mal na mesa, a criança jogou a comida no chão. Naquele momento você vai tentar fazer essa conexão, você vai tentar estabelecer esse contato com seu filho. Caso você não consiga naquela hora, você depois, às vezes é mimo, às vezes é mimo também, várias vezes, né, eu diria. Então depois que essa criança estiver calma, para que a gente consiga ter diálogo, a criança precisa estar calma. Isso significa não estar mais com aquele sentimento negativo. O que é que adianta eu falar com a criança de consequência em plena crise de ataque? A criança está lá jogando a comida no chão. Que legal, jogando comida no chão. Ali não é hora de fazer consequência. Mas ali você vai repreender, né? Vamos falar que está errado, que não é brincadeira, não vamos dar risadinha, não vamos achar bonitinho o macarrão voando pela sala. Mostre com o seu olhar e repreenda e acabe ali a brincadeira. Depois que a brincadeira acabar e a criança estiver no seu eixo, você vai colocar ela para participar da consequência. E você vai falar para ela: minha filha, você sabe que não é certo jogar comida no chão. Comida não é brinquedo. Essa é uma frase que eu adoro. Alguma coisa não é brinquedo. Então, comida não é brinquedo, bebida não é brinquedo, celular não é brinquedo para algumas pessoas. Seja o que for que você não quer que ela brinque, você precisa falar: olha, isso não é brinquedo. E você estava brincando com a comida. Então, o que é que nós podemos fazer quando você estiver se comportando mal? Quando você jogar a comida no chão, o que é que vai acontecer? Deixe a criança falar qual a consequência que vai acontecer. E se ela não falar nada? Você vai tentar que ela fale essa consequência. E acreditem, elas falam. Acreditem, depois de um tempo elas vão falar: tal coisa eu vou tirar, tal coisa eu vou perder. Elas falam. Se não falar, você coloca 2 situações para que ela escolha. Então, se você tiver esse comportamento de novo, minha filha, nós vamos tirar alguma coisa, nós vamos... Não é bonificar o bom comportamento. Atenção, não é ficar dando estrelinha para o bom comportamento. É você dar consequência ao mau comportamento. Então, quando você tiver um comportamento desse, minha filha, você vai ficar sem a sobremesa no dia seguinte. Olha uma consequência bacana, né? Olha uma forma dela entender no dia seguinte. Olha, você lembra? E sempre recapitule, sempre lembre. Você lembra que você teve aquele mau comportamento? Você lembra que você brincou com a comida? Então, a consequência é essa. Você vai ficar sem a sua sobremesa hoje. Ela vai chorar pra caramba. Vai espernear. O que você tem que fazer nesse momento é ser firme, ser gentil e não dar gelatina. Ou não dar a sobremesa que for. É porque aqui em casa é gelatina. O que você não pode fazer é falar uma coisa e fazer outra. O que você não pode é falar uma coisa e fazer outra. A questão é a referência que é o pai e a mãe, né? A rede de apoio pode achar muito bonitinho a comidinha voando.
e geralmente acham, né? Os avós acham a coisa mais linda. Mas o pai e a mãe, que é a referência da criança, não pode rir. E se o pai ri, né? Se tratando do seu caso que eu conheço em parte, você não dá risada. Porque a criança vai estar vendo em você a referência que não é brincadeira, né? Então, a gente tem que tratar sempre a consequência daquele ato, certo? Gente, é um assunto muito extenso, a gente vai fazer outros periscopes, eu vou fazer outros papos sobre como lidar com o comportamento, como lidar com criança, como lidar com filhos, como lidar não só com o mau comportamento, mas como implementar uma criação consciente, né? Eu criei o programa consciente para falar não só de sono. Alguém perguntou da minha formação, eu tenho uma formação em consultoria do sono. Então, o programa da criação consciente que eu criei, é para falar de sono, é para falar de criação, através da disciplina positiva, através de comunicação não violenta. Não precisamos usar as palmadas, né? Minha mãe dá risada até se minha filha botar fogo na casa. Os avós, né? Os avós acham tudo bonitinho. É uma outra cultura, né? É uma outra cultura, é uma outra realidade. A gente não pode culpar os avós, atenção. A gente não pode culpar os avós, é uma outra cultura, é uma outra realidade, é uma outra época, é uma outra experiência. A forma como os nossos avós foram criadas, a forma como os avós foram criados, provavelmente foi na base de muito autoritarismo. Então, naturalmente, esse corpo, essa pessoa vai para o extremo. Então, eu recebi uma criação muito autoritária. Então, em consequência, eu vou ao lado extremo, eu vou ao polo extremo. Então, os avós, quase todos hoje, são permissivos por conta dessa criação que eles receberam e também pela idade. A gente não pode esquecer que já são pessoas com 50, 60 anos e a idade já faz com que elas percam a paciência. Tenho sim, vou te passar agora, minha querida Baianinha, tá bom? Já estamos aqui prolongando demais o papo, né? A ideia não é demorar muito aqui com vocês, eu vou deixar aqui meu contato para vocês, acho que tá dando para ver. Para quem não segue a gente nas redes sociais, Facebook é Espaço Mamãe Mulher, Instagram Mamãe Mulher. Acesse o nosso site. Não? Opa! Assim tá dando pra ver? Tá conseguindo ver aí? Baianinha! É porque eu acho que tá claro demais. Tá dando não? 991731446. Tá claro? Engraçado que aqui eu vejo tudo. Anota aí, minha querida. O e-mail é atendimento@mamãemulher.com.br. Tá? O nosso site www.mamãemulher.com.br. O e-mail atendimento, não tá focando, atendimento@mamãemulher.com.br. Tá? Eu tenho recebido bastante e-mail, bastante dúvida, bastante crítica, sugestão, dúvidas, muita coisa. Mandem perguntas, mandem dúvidas, sugestões de tema, o que é que vocês querem estar sabendo, abordando sobre essa criação consciente. Eu trabalho até 7 anos, mas vou falar com você, tá, Baianinha? Toda segunda-feira, 9 horas, de 9 a 9h30, tá? Esse aqui já é, acho que, o 30º periscope. Já temos bastante periscope no ar, tá? Mas breve eu vou abrir o nosso canal no YouTube, já tô atrasadíssima. Mamãe Cíntia já tá me cobrando lá no grupo, tá bom? Tem o nosso grupinho do WhatsApp, 71 DDD 991731446. 991731446. Quem quiser participar, eu tenho os grupos das mamães. Tem mamãe aqui no grupo, é bem bacana. As mamães aqui podem falar, que participam, o que é que acham, o que é que se gostam do grupo. Nós temos o grupo das cegonhinhas, onde eu trabalho com as minhas barrigudinhas. Tem o grupo do G1, é onde tá as mamães nessa idade, até 1 ano e meio. E depois tem o G2,
que já é de 18 meses para cima, e aí é onde a gente aborda essa parte de criação, a gente entra mais no processo de educação, né? O G1 é mais primeiros cuidados, amamentação, todo esse processo de início de, olha, tem uma mamãe aqui dando relato, é uma maravilha. Hoje nós abrimos aí o tema para amanhã fazer mais perguntas reflexivas. E nós temos agora o grupo do papai. Cadê o papai? O Andel tá aí? Nós criamos, é um grupo recente, que essa mamãe faz parte dos 3, Cegonha, G1 e G2. E o marido faz parte do grupo dos papais. Papai Renato está participando. Então nós temos o grupo dos papais. Nós estamos aí caminhando mais ou menos com 15 pais. Do mesmo jeito que temos o grupo das mamães, os papais também têm um grupinho só deles, para que eles falem entre eles, para que eles se apoiem, para que eles troquem experiências. E está sendo muito bom. Eu estou aprendendo muito com vocês, homens, né? Afinal de contas, eu sou mulher e eu sou mãe. Não tenho essa vivência de pai. E acho que eles também estão aprendendo comigo. Está sendo muito gostoso. Tá bom, gente? Beijos a todos vocês. Vão descansar, vão dormir em paz. Próxima segunda-feira estamos aqui. Eu prometo que eu vou abrir em breve meu canal no YouTube. Eu espero todos vocês lá, tá? No canal no YouTube, porque o Periscope é só aqui, segunda-feira. E só fica disponível 24 horas. Mas espero todos vocês na próxima segunda-feira. Vamos falar mais sobre filhos, mais sobre criação. Mandem dúvidas, mandem sugestões de tema, mandem perguntas que nós vamos falar aqui. Grande abraço, super prazer, obrigada a todos que participaram. Papai Júnior, Mamãe Iris, nome diferente, a todos aí que participaram, Keila, Camila. Grande abraço a todos vocês, durmam em paz. Sabedoria e paz.